Pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma análise estatística utilizando o software R de um experimento realizado no delineamento inteiramente casualizado, o DIC. Então aqui tem os dados tabelados em um documento TXT. Nesses dados avaliou-se o tratamento em 3 repetições, avaliando como variáveis respostas a largura da folha e o comprimento da folha. Então vamos aqui abrir o programa RStudio e para iniciar a análise clicamos aqui nessa opção aqui superior do lado esquerdo e em RScript para gerar um novo script onde podemos realizar as análises. Então nesse script que será a nossa análise do experimento em DIC, caso no R é possível adicionar algumas observações e para o programa não entender que essas observações são um comando, a gente tem que escrever ela após digitar essa hashtag, esse jogo da velha, e a partir daí podemos adicionar as informações. Então, o primeiro comando que a gente vai utilizar é o comando remove, que é para limpar dados de análises que já tenham sido efetuadas no R. Pode ser que tenha algumas análises já realizadas, então sempre antes de iniciar uma análise é bom adicionar esse comando. Então esse comando a gente vai digitar remove, abre parênteses, list igual ls, abre parênteses novamente, e a partir daí a gente aperta as teclas Ctrl e Enter. Pressionando essas teclas, o comando é executado. Vou colocar uma observação aqui, que esse comando serve para apagar a memória do R. Então, a partir daí podemos agora indicar para o R onde está a pasta contendo os dados que serão analisados. Então a gente digita o comando setwd, abre parênteses, e dentro dos parênteses abre aspas. E dentro dessas aspas a gente vai colar o endereço da pasta onde estão salvos os arquivos. Então venho aqui na pasta onde eu salvei os arquivos, venho nessa barra superior, seleciono, copio, volto no R e dentro das aspas vou em colar, paste. Então a partir daí eu já posso apertar o Ctrl Enter. Observe que aqui deu um erro. Então esse erro ele foi ocasionado pelo fato dessas barras estarem viradas para a esquerda. No R as barras têm que ser invertidas após a gente colar esse endereço para a direita. Então a gente tem que ir em cada barra dessa, apagar e inverter essas barras de posição. Agora eu posso apertar Ctrl Enter novamente e não deu nenhum erro. Então esse comando setwd, vou colocar observação, é para indicar a pasta onde estão salvos os dados. Ok, então a partir daí a gente já pode criar um objeto para fazer essas análises. No R, para criar um objeto, a gente digita d1 igual a read.table, que é um comando. Então abre parênteses, dentro do parênteses a gente abre aspas, e aí a gente pressiona a tecla Tab no seu teclado. Aqui está dando algum erro, vou excluir novamente.
e novamente digitar D1 igual a read.table. Abro parêntese, abro aspas, digito, aperto table. Então, pressionando, entre aspas, a tecla table, percebe-se que já foi adicionado o objeto. Como a minha pasta só tem um arquivo, ele já foi adicionado automaticamente. Se tivesse 2 ou mais, iriam aparecer uma lista e você escolheria o arquivo de interesse. Então, após a aspa, a gente escreve cabeçalho verdadeiro. Então, read.to. Esse to tem que estar totalmente em maiúsculo, senão o programa não aceita esse comando. Pressione a tecla Ctrl Enter. Então esse comando ele é feito para criar um objeto. Percebe-se que aqui, após pressionar a tecla Ctrl Enter, apareceu esse novo objeto que indica que teve 120 observações em que foram analisadas 3 variáveis. Então, nesse próximo passo, a gente pode já indicar para o R qual será o programa que será utilizado para fazer as análises. Então, a gente digita o comando library, abriu parênteses e escreve o nome do programa. No caso desse vídeo, a gente vai usar o IAS-ANOVA. Após digitar o programa, o nome do programa, podemos apertar a tecla Ctrl Enter, que o programa já vai ser ativado. Então esse comando é para ativar o pacote utilizado na análise. Então nesse pacote, para a gente abrir o manual dele, há um novo comando. Então a gente digita a tecla, o símbolo de interrogação e o nome do pacote, IAS-ANOVA, e pressiona Ctrl Enter. IAS-ANOVA, clica na opção IAS-ANOVA, pressiona a tecla Ctrl Enter. Então aqui abriu o manual do pacote IAS-ANOVA. Então deixa eu colocar essa observação que é para abrir o manual do pacote. E aqui tem todas as observações, que esse pacote, a descrição dele é para desenvolver análises em vários experimentos com dados balanceados e também não balanceados. E aqui no final do pacote tem a opção do index. A gente clica nessa opção index. E nessa opção a gente vai conseguir ver quais são as funções que o pacote oferece. Então, após clicar em Index, aparecerá essa página contendo as informações, as funções que o programa possui. Então, para esse vídeo, vamos utilizar essa função. A função EA1, que é uma análise de variância de experimentos de delineamento simples. Então, a gente clica sobre EA1. E aqui vai ter a indicação do experimento. Observe que nessa parte de design tem um número específico para cada delineamento utilizado. No caso desse experimento
a gente vai utilizar essa opção 1 de um delineamento inteiramente casualizado. Então, o design 1. Então, tem várias dessas outras opções aqui que você pode utilizar dependendo do tipo de delineamento que seu experimento foi realizado. Então, a partir daí, a gente já pode indicar o comando para realizar análise estatística, análise de variância e outros dados. Então, a gente vai digitar o comando EA1, abre parênteses, digita o nome do objeto, o objeto que a gente criou. Eu estou escrevendo no local errado, deve escrever nessa opção. Então, a gente vai escrever nesse espaço superior. EA1, abre parênteses, digita o nome do objeto criado. D1, abre um colchete, digita "C", que é um comando em vetor, abre parêntese, e nesse primeiro momento a gente vai analisar as variáveis da segunda coluna. E se a gente for observar aqui no tratamento, delineamento, nos dados tabulados do delineamento inteiramente casualizado, a gente percebe que na coluna 2 iremos avaliar a largura das folhas. Então, aqui a primeira coluna é a coluna de tratamentos, a segunda coluna a largura de folhas e a terceira coluna do comprimento dessas folhas observadas nesse experimento. Então, a gente digita aqui C, abre parênteses, 1 que corresponde aos tratamentos, a primeira coluna, que são os tratamentos, e 2 que corresponde à largura das folhas. Então, após o colchete, a gente digita uma vírgula e escreve design igual a 1, pelo fato do experimento ter sido realizado em DIC, e plot igual a 3. Feito isso, pode pressionar a tecla Ctrl Enter, que será realizada a análise estatística para a largura das folhas. Então, após pressionar a tecla Ctrl Enter, o programa começará a gerar as análises estatísticas, que dependendo da velocidade do programa, pode demorar alguns segundos. Então, aqui a gente pode observar que gerou as análises estatísticas da coluna 1, que a gente avaliou a largura das folhas, a coluna 2, aliás, e aqui a gente pode observar a análise estatística de todos os dados do experimento. Então, aqui gerou a análise de variância desse experimento. Aqui tem um teste de comparações múltiplas pelo teste Tukey, pelo teste SNK, Duncan e pelo teste T, e gera todas as análises estatísticas necessárias para esse experimento em delineamento inteiramente casualizado. Então, a partir daí, a gente já pode fazer a análise agora da coluna 3. A coluna 3 já corresponde ao comprimento das folhas. Então, nessa nova análise, a gente vai copiar essa linha de comando de cima. Vou copiar tudo aqui e colar na linha de baixo. Só vou alterar aqui que a coluna agora vai ser a coluna 3, em que a gente vai avaliar
o comprimento das folhas. Então aqui, como a gente agora vai analisar a coluna 3, a única alteração que a gente vai fazer nessa linha de comando é que ao invés da coluna 2 usada em cima, a gente vai utilizar a coluna 3. É a 1D1 avaliando a coluna 3 em função dos tratamentos que estão na coluna 1. Então podemos pressionar a tecla Ctrl Enter, que dará início às análises estatísticas do comprimento da variável que analisou os comprimentos das folhas. Pode demorar um pouquinho dependendo do programa. Então essas análises para o comprimento das folhas é gerada aqui nessa opção aqui embaixo. Após digitarmos o comando, analisando em função da coluna 3, que a gente avalia o comprimento das folhas, e aqui gerou a análise de variância. Aqui temos as médias de cada um dos tratamentos e as comparações pelos testes Tukey, SNK, Duncan, o teste T e também o teste Scott-Knott, que é um agrupamento de médias. Então geram todas essas análises estatísticas, comparações múltiplas, que você pode a partir daí utilizar no seu experimento, fornecendo informações úteis para análise. Então esse vídeo é basicamente para ensinar vocês como fazer uma análise estatística de experimentos agrupados no delineamento inteiramente casualizado.